bem-vindas aqui na Tenda de Histórias da TV Polo. Tenda? Cadê a tenda? Pois é, crianças, nós estamos em quarentena, assim como vocês também, não é verdade? E então hoje a história vem aqui, ó, da minha casa. Por quê? Porque eu não poderia deixar de vir contar para vocês algo muito importante. Está se aproximando a Páscoa, a festa que nós aguardamos com muita alegria. Mas qual é a verdadeira história da Páscoa? Você sabe? Ah, por isso que eu vim aqui, porque eu quero te contar a verdadeira história da Páscoa. E ela está aqui, ó, na Bíblia, na Palavra de Deus. Algo muito importante para você ouvir, tá bom? Então vamos lá, começando? Havia um povo, o povo hebreu. E o povo hebreu morava lá no Egito. Certa vez começou a reinar um faraó. E este faraó tinha o seu coração muito duro. Ele era muito malvado. Então, ele colocou um decreto de que todo hebreu era escravo dos egípcios. E então, a partir daquela data, o povo começou a sofrer muito. Eles tinham que fazer trabalho pesado. Eles tinham que sem horário para as coisas, porque eles não tinham a liberdade de ir e vir. Eles ficaram prisioneiros, eles eram chicoteados, maltratados. Quanta tristeza, não é verdade? Aquilo deixava os coração dos hebreus muito triste. Então os hebreus começaram a clamar ao Senhor. E você sabe, a Bíblia fala que nós também somos escravos. Nós também. Jesus Cristo, lá em João 8, 34 a 36, ele diz assim: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí a gente vai um pouquinho mais. Lá em Romanos diz isso também. Que todos pecaram. Todos pecaram. Todos estão debaixo do pecado. E que não há um justo. Não há um justo sequer. Então, nós somos escravos do pecado. Assim como os hebreus também eram escravos dos egípcios. Nós também somos escravos do pecado. E então, mas Deus amava muito o povo hebreu. Porque Deus tinha uma aliança com o povo hebreu. Deus havia feito uma promessa para este povo, que eles ocupariam uma terra que seria deles, uma terra maravilhosa. E o Senhor, Ele cumpre as suas promessas. E o amor de Deus por aquele povo fez com que Ele escutasse o seu clamor e viesse socorrer o povo. E Deus também nos ama. Eu sou pecadora, mas Ele me ama. Você também é pecador e Deus também te ama. Porque lá em João 3,16 está assim, ó. Porque Deus amou o mundo. Então Deus amou a Meire, Deus amou o João, amou o Pedro. De tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não venha morrer, mas tenha a vida eterna. Por amor, Jesus veio aqui. Ele se fez homem, habitou entre nós, viveu aqui. E depois, Ele cumpriu aquilo que Deus já havia falado lá na fundação do mundo, lá no jardim do Éden, de que enviaria aquele que salvaria o homem, conectaria o homem de novo com Deus. E lá no Egito, então, o povo hebreu estava se preparando para sair. E à noite,
noite. Eles mataram um cordeiro. E o sangue do cordeiro, eles pintaram nos umbrais da porta. Isso porque Deus havia dado uma lista de coisas que eles tinham que fazer aquela noite. Porque aquela noite eles sairiam do Egito. Então, eles obedeceram. Fizeram isso. E, de madrugada, o som, nada no Egito, tudo tranquilo. O anjo do Senhor veio, entrou nas casas e matou todos os primogênitos, os primeiro filho de cada família. Olha, diz a palavra do Senhor, que aquela noite no Egito houve um grande clamor, porque não houve uma casa que não tivesse morte. E os hebreus? Não. O anjo do Senhor, quando passou, viu o sangue ali na porta. Então a morte não entrou na casa do hebreu. Pois é, Jesus Cristo também. Ele morreu. Ele morreu e derramou o seu sangue para que a morte não me alcançasse. Que coisa maravilhosa saber que você tem essa esperança de vida em Jesus. Porque ele morreu lá na cruz. O cordeirinho morreu e o seu sangue não permitiu que o anjo entrasse naquela casa. E Jesus Cristo também morreu para que a morte não me alcançasse. Eu não estou falando da morte física, mas eu estou falando da morte espiritual, da vida eterna. João Batista foi um profeta da época de Jesus. E certa vez Jesus estava se aproximando de João Batista e João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falando de Jesus, ele já estava prevendo o que aconteceria depois. Mas também ele estava se reportando àquela época lá dos hebreus, que o Cordeiro não permitiu que a morte entrasse na casa deles. Então, olha só, ali no Egito, naquela noite, houve morte, sepultura, tristeza e dor. Lá em Jerusalém, numa sexta-feira, houve morte, sofrimento, sepultura. O nosso Jesus foi condenado à morte sem ter crime nenhum, sem ter feito nada de errado. E ele foi lá para aquela cruz. Ele foi crucificado. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos. Colocaram pregos em suas mãos, em seus pés. O maltrataram. Zombaram dele. E Jesus Cristo morreu e foi colocado em um túmulo. Quanta tristeza, quanta dor. Mas, lá no Egito, o anjo foi e levou a morte. Lá em Jerusalém, o anjo vem com uma outra notícia. No primeiro dia da semana, as mulheres foram lá no sepulcro onde Jesus estava, porque elas queriam banhar o corpo de Jesus com as especiarias que elas haviam preparado. Então, elas, quando chegaram lá,
a pedra havia sido removida. E sobre aquela pedra havia um anjo. E diz a palavra de Deus que as suas vestes eram brancas. E o anjo se dirigiu àquelas mulheres, dizendo: eu sei a quem vocês vieram procurar, mas ele já não está mais aqui. Porque como ele havia dito, ele iria ressuscitar, foi isso que aconteceu. Olhem o túmulo vazio. Elas olharam e o túmulo estava vazio, Jesus não estava ali. Então, ele disse: vá agora e conte aos outros discípulos. O anjo agora veio trazer vida, porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ele foi para a sepultura, mas ele ressurgiu. Então esse anjo agora veio dizer: olha, a vida em Cristo, porque ele venceu a morte. E a palavra de Deus nos diz que nós não precisamos ser escravos do pecado. Não mais, porque Jesus Cristo já pagou o preço quando ele morreu lá na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue. Então agora eu posso ser livre. Basta que eu venha crer. Que eu venha crer no amor de Deus para comigo, que enviou Jesus Cristo. Crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. A Páscoa, ela é maravilhosa, porque ela tem duas comemorações lindas. A liberdade do povo lá do Egito, do povo hebreu saindo do Egito. E tem também a libertação minha do pecado, que me garante uma vida eterna ao lado de Deus. Olha que comemoração maravilhosa. Então a Páscoa é um dia para nós estarmos em família, louvando e agradecendo a Deus por esse presente maravilhoso. E assim é a história verdadeira da Páscoa. A Páscoa que vem lá do tempo dos hebreus, que Jesus estava aqui, lá em Jerusalém, comemorando a Páscoa, porque ele também era judeu. E então, naquele dia, Jesus Cristo, na sexta-feira, Jesus Cristo morreu, mas depois do terceiro dia, ele ressurgiu. E essa é a certeza que nós temos, de que se crermos, nós estaremos no céu. Então, uma boa Páscoa a todos, que Deus os abençoe.